Porque se eu ficar versículo por versículo, eu acho que nós vamos aí até o final do ano, nós não vamos terminar. Eu vou tentar hoje dar um salto para nós chegarmos. Não vou entrar em detalhes das 7 cartas, porque isso é muito profundo e não tem como nós determos muito tempo nisso. Mas eu vou tentar hoje dar só um detalhe que eu vou frisar bem aqui hoje, que é um assunto importante, e depois nós vamos correndo. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3, e depois aí, se der tempo, eu vou pulando alguns versículos, eu vou fazendo um rápido comentário, para nós vermos se chegamos lá até o capítulo 4 hoje do Apocalipse, para que nós possamos então descortinar ali o que acontecerá no período da tribulação. Tá certo? Quem achar, lê para nós aí versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, do 1 ao 3. Quem quiser. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Obrigado. Amém. Nós falamos sobre a palavra revelação, falamos sobre Jesus, falamos sobre Cristo, e nós vamos começar de hoje para frente, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E as enviou pelo seu anjo e a notificou a João, seu servo. Vamos tentar correr aqui. Só para lembrar, o que é revelação? Quem lembra? Aquilo que estava oculto agora veio à luz. Por que Jesus Cristo? Quem lembra? Bem rápido assim, bem simples. Jesus Cristo, nós falamos terça-feira passada. Resumo para nós. Por que Jesus Cristo? Porque tinha muito Jesus na época. Muito Jesus. E o Cristo, ele dá o que a esse Jesus? Quem lembra? A identidade divina. Então nós temos o homem e o divino na pessoa de Jesus. Por isso que é Jesus Cristo. Vocês já esqueceram disso? Meu Deus! Tem algum farmacêutico aí não? Na nossa vez? Tem um tem? Quem que é o Valdir? Valdir também? Mandila? Quem mais? Tem mais alguém? Um remedinho bom para a memória. Eu conheço o Memorial, né? Tem mais algum? Nós vamos dar na entrada nós já damos um comprimido e um copo d'água. Ah, é? Então, tá bom. Então nós vamos lá na entrada, você já vai ganhar um memorial, um remedinho e um copo d'água para nós gravarmos aquilo que nós estamos estudando, amém? Só para nós descontrair. Então a palavra grega que quer dizer assim, que Deus concedeu, ou Deus lhe deu, nós precisamos entender isso, senão nós vamos tirar a divindade de Jesus. Porque a palavra grega ali, que quer dizer didome, que é do verbo dar, quando nós falamos assim, o Everton deu algo para o irmão Luiz. Por que ele deu algo para o irmão Luiz? Porque o irmão Luiz não possuía aquilo que lhe foi dado. Então, quando o texto está dizendo assim, a qual Deus deu a Jesus, ou seja, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Se nós, a palavra dar no nosso português aí, quer dizer que alguém não tem aquilo que está recebendo. Então nós vamos entender que Jesus não possui revelação, que Jesus ele não é um ser divino, mas que se o Pai não lhe desse a revelação, ele não teria. Só que quando nós olhamos isso no olhar da língua grega, nós vamos entender que esse didome aí, não é que está recebendo algo de alguém, mas está transmitindo a ideia de que Jesus vai fazer a revelação a qual o Pai não vai fazer. Ou seja, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos entender que no Antigo Testamento aparecia o Pai. Nós vamos encontrar lá Deus falando com os profetas, com os homens o qual Ele escolheu. Então nós vamos conhecer ali a figura paterna.
Quando nós chegamos, Jesus ele aparecia em casos esporádicos através da manifestação teofânica. Teofania é o termo da teologia, que quer dizer assim, aparições de Deus. Então o anjo do Senhor, era conhecido como anjo do Senhor, era Jesus. Mas no Antigo Testamento se aparecia mais o Pai, o Deus, aquele que formou Jacó, o Deus Pai. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos a pessoa de Jesus. Ele está em destaque, porque Jesus está peregrinando num período de 3 anos e meio aí, anunciando o Evangelho do Reino, que não é o Evangelho da Graça, são 2 evangelhos diferentes. Por isso que as pessoas confundem o arrebatamento da igreja. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Não, isso é o Evangelho do Reino. Vivemos hoje o Evangelho da Graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vivemos no Evangelho da Graça. Ele vai se fechar, ele vai terminar no arrebatamento. Aí volta o Evangelho do Reino para cumprir-se as 70 semanas de Daniel. Então Jesus agora aparece, vem o Filho. Mas quando Jesus ele é assunto ao céu, aparece agora o ministério da terceira pessoa da Trindade. Quem é ele? Vou, Pai, e vou enviar outro Consolador, para que vocês não estejais sozinhos, e ele fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Então esse outro Consolador é da mesma espécie. Então temos também a aparição do ministério do Espírito Santo, que é hoje. A Bíblia diz assim, só para você entender, quando se levanta um profeta na igreja, quem que falou ao ouvido do profeta para entregar uma mensagem? Foi Jesus ou o Espírito Santo? Espírito Santo. Mas nós assimilamos tudo para Jesus, porque a nossa mente finita é incapaz de entender a infinidade de Deus correlacionado à Trindade. Nós, quer ver se nós fazemos uma confusão aqui? O Pai é a fonte, Jesus é aquele que assina o cheque, o Espírito Santo é o doador da bênção. Só que nós sabemos que existem regras aí. Para que a salvação venha entrar em um coração, precisa-se aceitar o Espírito Santo ou a Jesus? Mas aí a Bíblia diz assim, quando alguém aceita Jesus, ele diz assim, eu e o Pai viramos nele e faremos nele morada. Mas nós somos templos de quem? Segundo as Escrituras. É confuso ou não é? Dá para dar um nó no cérebro? Mas então, pastor, Deus Pai e Deus Filho não mora no crente? Mora por intermédio do Espírito Santo, porque os 3 são um. Mas isso é a Trindade. Vamos entrar nisso agora para não. E quando essa palavra está dizendo, o verbo grego de dono, que Deus deu a Jesus, está dizendo o quê? É que Jesus é o porta-voz, Jesus é o mediador, Jesus é o canal da bênção, da revelação. É como lá em Marcos 13:32. Está dizendo assim, que aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos. Jesus disse que ele não sabia também, senão o Pai, que estava no céu. O que Jesus queria dizer com isso? Aí alguém que não acredita na divindade de Jesus, diz aí, está vendo? Jesus, ele não é como os testemunhas de Jeová, eles pregam que Jesus não é Deus. Jesus foi o maior homem que existiu. Jesus, ele é uma criatura de Deus. E eles pegam esse texto para sustentar a sua tese, que Jesus nem sabia. Jesus é tão humano, ele não tem nada de Deus, que ele nem sabe que hora e que dia que ele havia de vir. Se nós não entendermos esse texto, nós vamos fazer uma interpretação errada. Mas quando Jesus estava falando isso, ele estava em quê? Ele estava lá na glória ou ele estava na terra? Ele estava na terra. E como homem, e que ele assumiu a formação humana, ele estava dizendo assim, como homem, eu não sei, mas eu tomarei a minha glória que eu tinha com o Pai lá no céu. Então eu saberei que dia e que hora em que eu havei de vir. Quer ver um texto? Abra a tua Bíblia para mim, só esse. Depois nós temos tudo no Data Show. João 17:5. Lembrando que Jesus deixou toda a sua glória para ele assumir a forma humana. E agora glorifica-me tu, ó Pai. Sim? Junto de ti vejo a glória que tinha contigo antes que o mundo.
a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está fazendo o que? Solicitando esta glória. Mas onde que estava essa glória de Jesus? Filipenses vai dizer, ele esvaziou-se da sua glória. Deixa eu perguntar para vocês. Jesus podia operar algum milagre enquanto ele caminhava na terra por esses 3 anos de ministério? Sim ou não? Sim? Sim, podia? Não podia. Jesus não podia realizar nenhum milagre, porque senão ele estragaria ou quebraria o propósito de Deus. Vocês vão entender isso quando Satanás pega Jesus. Jesus está em jejum. Jesus está separado, porque ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Você vai observar que Jesus está com o seu lado humano debilitado. Satanás aparece na hora. E o deserto de Israel é um solo árido, cheio de pedras. Satanás olha assim: por que tu não manda que estas pedras aí se tornem pães para saciar a sua fome? Mas não era só a sua fome, porque se for olhar o tanto de pedra que tem lá no deserto de Israel, é para saciar a fome de alguém a mais. Porque Satanás sabia que Jesus poderia ser aceito se operasse milagre. Mas Jesus não veio para operar nenhum milagre. Ele veio para glorificar o Pai. E tudo que ele operou foi no poder do Espírito Santo. Tanto que ele está dentro da água, desce uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, rasga-se o céu e ouve-se a boa voz de Deus dizendo: esse aí, é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A partir deste momento, Jesus principiou o seu ministério lá em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Mas você não vai encontrar nenhum milagre de Jesus antes do batismo e da descida do Espírito, porque por si mesmo ele não poderia realizar milagre algum, senão frustraria o propósito de Deus. A Bíblia diz que em 1 João capítulo 4, que aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne, isto é espírito do anticristo. Porque se nós não confessarmos que Jesus veio em forma humana, sem poder operar um milagre, nós não temos o Espírito de Deus. Uma prova disso, você pode fazer um teste. Quando alguém vir com esse negócio que foi em centro espírita, que lá incorpora um espírito, e esse espírito é a mãe, é o tio, é alguém que partiu, conta tudo da família, segredos. Eu já te fiz essa experiência, por isso que eu estou lhe dizendo. Você pode perguntar para a pessoa assim: você crê que Jesus Cristo veio em carne, o Espírito que está falando ali na boca da pessoa? Você crê que Jesus veio em carne? Ele não pode confessar isso, porque Jesus venceu Satanás com uma forma humana. Ele sofreu, ele recebeu tudo. A Bíblia diz: levou sobre si todos os nossos pecados. Como homem, Jesus certas vezes ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, vírgula, como Deus, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele foi até o fim. Então, quando o texto diz o qual Deus lhe deu, não podemos descaracterizar Jesus, ele ainda é o Cristo. E diz o texto assim, para que mostrasse. Essa palavra mostrar do grego deiknu quer dizer o que? Expor aos olhos, fornecer evidência. Então Deus lhe deu para que Jesus desse evidência para os seus servos, que nós vamos chegar lá daqui a um pouquinho. Então Deus ele sempre vai mostrar para o homem os seus propósitos. Coloca para nós o primeiro texto lá, Gênesis 28:13, para nós lermos. Deus ele sempre vai evidenciar ao homem aquilo que ele deseja, o desígnio dele, o seu propósito para com a humanidade. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Deus estava dizendo para Jacó. Então Deus ele sempre revelou para os seus íntimos o seu propósito. Por isso que ele deu esta revelação a Jesus, para que Jesus viesse a revelar aos seus.
Deus não oculta nada a ninguém, aos seus servos, aquilo que Ele vai fazer. A Bíblia diz em Gênesis, não precisa nem pôr lá, Gênesis 6, que Deus chamou a Noé e contou a Noé: vou destruir todo mundo, constrói um barquinho aí, bota essa família, os animaizinhos na arca, porque o ser humano não me quer. Mas eu vou mostrar para eles, enquanto eles não me querem, eu coloco os animais na arca. Jesus disse: se você não clamar por ele, as pedras vão clamar por ele. Você precisa de Jesus. Aleluia. Estamos pensando que Jesus precisa de nós. Não. Nós vamos chegar lá, nós vamos apanhar hoje, irmão. Nós vamos chegar aqui no servo. Hoje, prepara. Abraão, ocultarei eu as coisas que faço ao meu servo Abraão? Deus chama Abraão na madrugada. Abraão, é o seguinte: vou destruir a cidade, Sodoma e Gomorra. Abraão começa: Senhor, mas se lá tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10, não destruirei por aumento dos 10. Mas não tinha, só 8 pessoas, ou melhor, só 4 pessoas saíram de lá. Então Deus, ele revela, Deus vai revelar a Moisés o seu projeto com Israel. Mas coloca Amós para mim lá, 3 e 7, só Amós, está na sequência, o 5º versículo aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo, aos seus servos e aos seus profetas. Mas entenda uma coisa: para aqueles que são íntimos dele, ele revela. Ele chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Você vai lá para libertar o meu povo. Mas Senhor, se eles me perguntarem em nome de quem, diz para ele que eu sou o que sou. Não explica muita coisa para eles, que eles não têm intimidade comigo. Pronto. Deus não se preocupa em explicar nada para o ímpio, o ateu, o católico, o espírita, quem ele é. Mas para nós ele dá detalhe do seu projeto, do seu plano, aquilo que ele vai realizar com a sua igreja. Diz assim, quando nós temos um coração sincero, humilde, as parábolas, as simbologias, elas são compreensíveis aos nossos olhos. João 15,15, coloca para nós lermos, João 15,15. O irmão abre para mim, Salmos 25:1. Quem achar Salmo 25:1 pode ler. A ti, Senhor, eleva minha alma. 25? 25:1? Uhum. Só se eu não tenho errado, deixa eu ver aqui. Salmo 25. A ti, Senhor, eleva minha alma. 25:14, irmão, eu não tenho errado, faltou 4. Tá. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em outra tradução, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus tem segredo para com os seus. Mas eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar uma coisa bem forte. É bem forte que eu vou dizer. Tem pessoas que não valorizam os segredos que Deus nos deu. Por que é segredo? Porque é só nós que sabemos. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o... E nós estamos pegando os segredos que Deus nos deu, e trocando por momentos no colo de uma prostituta. Isso é forte, irmão. Muito forte. Estamos pegando segredos que Deus nos deu e trocando por momentos no colo de uma prostituta. Vamos entender isso? Abre em Juízes 16. Juízes 16, versículo 16 e 17. Sucedeu, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Certo? Isso. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe.
se viesse a ser Rababe, ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Sansão era um homem possuidor de segredos com Deus, e a Bíblia diz que a sua futura frustração, chamada Dalila, ela importunou ele por algumas vezes, molestando até que a alma dele angustiou e ele descobriu o seu coração. Sobre todas as coisas que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Temos segredos que tem prostitutas que você pode colocar qualquer coisa, que estão nos fazendo descobrir segredos que Deus nos deu, porque a Apocalipse, a igreja, são segredos que só nós entendemos, a nossa linguagem é nossa. O mundo não entende aquilo que nós fazemos. O mundo nos odeia. O coração, por que o coração, sobre tudo que tu deve guardar? O coração está dentro de uma caixa torácica, preservando. Além disso, é o primeiro órgão a ser formado quando uma criança está sendo formada no ventre de uma mãe. É o mais importante de tudo. E Deus está dizendo: olha, guarda ele. São segredos que Deus lhe deu. Não troque os segredos de uma vida eterna que Deus concedeu à igreja por um copo de bebida alcoólica. Não troca segredos que Deus lhe deu por um momento de uma aventura sexual. Não troca segredos que Deus lhe deu por um momento de corrupção. Não troca segredos que Deus lhe deu por murmuração, irmão. Que a Bíblia diz que é igual ao pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Não troquem segredos que Deus deu a nós. E a Bíblia vai nos dizer: Ele deu aos seus servos, plural, aos seus servos. Então entenda, o Pai deu a revelação para Jesus. Jesus envia e chama um anjo para enviar esta revelação ao seu servo João, para dar João a revelação aos seus servos. Olha como é que Deus faz, a hierarquia. Não vou até abrir um parênteses aqui. Existem hierarquias na igreja. Deus respeita a hierarquia. Se Deus estabeleceu um líder, respeita o líder. Existem limites que Deus estabelece na nossa comunhão. Tem pessoas que se enganam, até mesmo com um irmão ou uma irmã que se assenta aí embaixo. Jesus tinha 70, dos 70 ele tinha 12 mais íntimos. Dos 12 mais íntimos ele tem 3. Dos 3 mais íntimos ele preserva João. Então não pensa que tem algumas pessoas que têm uma bobiça na cabeça, que pensa assim, porque eu e o pastor somos igual. Não. Há uma enorme diferença. Para a salvação, não, somos iguais. Deus olha nós de cima da mesma estatura, mas hierarquicamente há uma diferença muito grande. A revelação de Deus veio para o seu anjo da igreja, veio para o anjo celestial, para o anjo da igreja, para enfim entregar aos seus. Então entenda, existe uma hierarquia aí, sim ou não? Somos todo mundo iguais? Não. Tem pessoas que têm mais intimidade com Deus do que o pastor da igreja. E tem muitos pastores que às vezes se esquecem disso e se passam, aí arrumam uma encrenca com Deus. Cuida, irmão. Cuida com quem você mexe. Dotã, Abirão e Coré começaram a dizer: poxa, por que só Moisés? Não, nós somos também sacerdotes, nós somos levitas. Por que agora só Moisés? Moisés disse assim: então tá bom. Se Deus amanhã, se vocês morrerem naturalmente, Deus não é comigo.
Mas para mostrar que se Deus é comigo, vocês não vão ter uma morte normal. A terra vai se abrir e vocês vão descer vivos no ventre da terra. Só terminou de falar Moisés. E todos pereceram. Sabe por que a igreja está hoje de uma forma desenfreada? Porque estamos esquecendo os limites que Deus estabeleceu. Estamos pensando que somos todo mundo iguais à igreja. Estamos pensando ovelhas sem pastores. Tem pessoas que ele se empossa num cargo, ele se tira, ele faz tudo sozinho. Ele se disciplina, ele entra na comunhão, tudo sozinho. Mas nós vamos chegar lá, vai apertar hoje, vai estreitar bastante ainda. Aleluia. O qual deu aos seus servos. Essa palavra servo aí é do grego doulos. Sabe o que é doulos no grego, na língua materna, onde essa escritura foi escrita? Quer dizer escravo. Então, quando fala deu aos seus servos, vou traduzir. Deus deu essa revelação aos seus escravos. Escravo não tem direito. Quem já viu algum escravo ter direito de alguma coisa? Quem já viu? Escravo não possui direito. É alguém que se rende à vontade de outro. Então, quando a Bíblia diz que deu aos seus servos, vamos abrir essa palavra e trazer no original, que deu aos seus escravos. Pois, pastor, somos escravos? Somos escravos de Jesus. Nós vamos aprender alguns tipos de escravos aí que existem nas igrejas hoje. Mas um escravo, ele na verdade, ele não vivia a sua vida. Ele era uma extensão da vida do seu Senhor. Se o seu Senhor dissesse, fique em pé, fique em pé. Se o seu Senhor mandasse, deita, ele deita. Se o seu Senhor falasse, não sai daí, ele não sai. Se o seu Senhor botasse ele numa posição, não mexe, não podia mexer. E quando a Bíblia está dizendo, Deus está nos tratando como escravo, aquele que não vive a sua vida, mas é uma extensão da vida do seu Senhor. Será que tem algum escravo no meio da igreja? Paulo diz assim, olha, eu sou escravo, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por amor de mim. Eita, escravo na igreja que não existe mais, né? Quando alguém via um escravo, ele não via uma pessoa, ele via uma propriedade de alguém. Meu Deus, irmão, isso é sério. Quando alguém vê você na rua, ele não pode ver uma pessoa. Se você é escravo de Jesus, ele tem que olhar para você e ver, isso aí é propriedade de Jesus, ó. Quando alguém olha para mim, não pode ver uma pessoa, ele tem que ver, esse camarada aí, ou como ele queira me chamar, esse daí é propriedade daquele que vai vir voltar um dia. Mas o nosso problema é que nós estamos tentando fazer igual Pedro, deixar de ser escravo e ser uma pessoa. Quando eles estavam ao redor da fogueira, quando Jesus estava passando pelo julgamento, ele esquentando na madrugada, a mulher disse assim, tu não és um dele? Porque a tua fala, o teu jeito de vestir, o teu modo te denuncia. Ou seja, tu não é uma pessoa, tu é uma propriedade dele. Por 3 vezes, Pedro vai passar pelo martírio de tentar ser uma pessoa, quando na verdade somos propriedades de Deus. E a marca de um escravo, no Antigo Testamento ou povos antigos, havia pelo menos algumas formas dessas propriedades serem marcadas, para que as pessoas da sociedade da época pudessem entender. Como por exemplo, para os egípcios, todo escravo egípcio era escrito nele o nome do seu proprietário, como hoje as tatuagens, né? Que nós temos, que até crente coloca versículo bíblico. E nos povos antigos egípcios, eles usavam esse método. Quando não, eles tinham um modo de cortar o cabelo, todos uniforme, que todo mundo sabia que aquele era um escravo egípcio. Já os babilônicos, eles tinham um modo um pouquinho diferente. Eles colocavam pulseiras no braço,
quando não colocava pulseiras no pescoço. Como vocês veem um povo aí indígena que tentam alargar o pescoço colocando aquelas coleiras ou pulseiras no pescoço. Então quando alguém via pessoas assim, sabiam que eram escravos babilônicos. E que tipo de escravos nós estamos identificando nos dias atuais? De Jesus, dos egípcios ou dos babilônicos? Já os hebreus eram diferentes. O modo de identificar todos os escravos era a partir do momento que eles ganhavam a carta de alforria. Como por exemplo, eles trabalhavam 6 anos. Ao 6º ano, ao término do ano, eles ganhavam a liberdade. Se ele entrasse dentro da casa do seu senhor sozinho, e lá dentro ele arrumava uma escrava, casava com ela e tinha filhos, ele não podia sair nem com os filhos. Ele tinha que sair sozinho. Se ele fosse levado escravo com a esposa e com filhos, ele saía com a sua família. Mas quando alguém entrava sozinho, e lá dentro ele ganhava uma esposa, dentro da casa do seu senhor, ele constituía filho, quando chegava no ano da libertação dele, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim: olha, eu não quero ir para casa, eu quero servir ao Senhor, com a minha liberdade, com o meu, fugiu a palavra, com o meu livre arbítrio. Então o seu senhor chamava os juízes da época, botava na porta da entrada das cidades, e eles então furavam a sua orelha. Coloca lá para mim, para não ficar somente nas minhas palavras, Êxodo 21:2. Se alguém achar mais rápido, pode ler para mim. Então o seu senhor levará o juiz e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre, como que dizendo: eu sou escravo, mas eu sirvo voluntariamente. Tem diferença aí? De servir voluntariamente ou obrigatoriamente? Sim ou não? Tem muitas pessoas que estão aí fora, que pertencem à igreja, servem obrigado, mas não servem voluntariamente. O salmista no Salmo 40 e verso 6, ele disse assim, coloca para nós, vamos ler o Salmo 40 verso 6. Deus vai furar a orelha dele, porque ele vai servir a Deus voluntariamente, não é obrigado. Ninguém serve a Jesus obrigado. Sacrifício e oferta não quisesse, mas os meus ouvidos abriste. No original diz: a minha orelha cavaste. Deus do céu. Holocausto e expiação pelos meus pecados não reclamaste. Ou seja, se eu sou escravo, eu não sou escravo de aparência. Você acha que Deus botou um brinco na orelha do salmista Davi? Sim ou não? Vocês estão com medo de responder? Sim ou não? Não. O que o texto está dizendo? Não é eu, o que o texto diz. Deus botou um brinco na orelha de Davi? Não. Mas o que está falando? Furou. E será que Deus furou mesmo? Ele está fazendo alusão à cultura hebraica, dizendo assim: não, Senhor, eu não estou te servindo por marca no corpo, representando ao povo egípcio. Eu não estou te servindo por bracelete, representando aos escravos babilônicos. Mas eu estou te servindo de orelha furada, porque tu me furou. Eu sou livre, eu tinha o direito de não te servir, mas eu tomei a decisão de te servir. Glória a Deus. E nesse processo aí, há 3 tipos de servos. Agora nós vamos estreitar. Até agora nós estamos na introdução, mas vamos lá. 3 tipos de servos que se encontram na Bíblia. Primeiro, servos escravos por obrigação. Servem Jesus por medo de irem para o inferno. Tem muitos na igreja. São temporão. Tiago, prepara lá de Tiago para frente, 1:8. Vamos ver o que está escrito em Tiago 1:8. O homem de coração dobre, que tem duplo ânimo, é inconstante em todos os seus caminhos. Primeira coisa, escravo que não serve a Deus voluntariamente, são pessoas que são de duplo ânimo, são pessoas que são inconstantes nos seus caminhos. Ora na igreja, ora fora da igreja, ora animado,
ora desanimado, ora procurando receber bênção de Jesus, ora murmurando de tudo aquilo que Deus faz. São escravos que não servem a Deus voluntariamente. Mas vamos lá. E um dia eles vão abandonar a Deus. Coloca lá para mim, 1 João 2, 18 e 19. 1 João 2 diz assim, ó, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Próximo. Saíram de nós, presta atenção, irmãos. Tem pessoas que estão no nosso meio, mas não vão ser salvas. Tem pessoas que entram por aquela porta, mas não querem Jesus. Tem pessoas que fazem campanhas, recebem curas de Deus, mas não querem ser escravos de Jesus. São pessoas que saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, eles sentam aqui, eles ouvem a palavra, mas não são de nós. Eles não pertencem a nós. Por isso que às vezes, se o pastor não tiver equilíbrio, ele estraga uma igreja, ele se corrompe por pessoas que não pertencem a nós. Aí eles entram na igreja querendo mudar tudo. Aí se o pastor for um boca aberta, não for firme, ele muda tudo por causa de alguns que na verdade não vão ficar entre nós, vão embora. Entram no nosso meio, mas não pertencem a nós. Por quê? Porque se pertencesse a nós, eles ficariam aqui. Por que não estão aqui hoje? Alguns ainda vão vir, esses não, esses vão voltar, Deus vai trazer. Estou falando os que não pertencem a nós. Como assim não pertencem, pastor? Eles não querem o Senhor, eles não querem ser escravos de Jesus, eles querem ser Senhor. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas isso é para que se manifestasse que não são de nós. Por isso que a igreja entra 10, 9 vão embora, 1 fica. Lembra do dízimo de Jesus? Ele cura 10, 1 volta, ele diz, a minha parte eu tenho comigo. 9 vão embora, só 1 volta para agradecer o dízimo de Jesus, e isso ninguém mexe. Deus tem a sua porção, Deus tem os seus escolhidos que não troca por nada e nem ninguém. Ele pode estar no vale, mas ele está na igreja adorando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Então entenda, irmão, por isso que às vezes tu não precisa, tem crente que teve algumas pessoas que eu tive que orientar, que começavam a viver a vida de outras pessoas que não estão nem aí para Jesus. A Bíblia diz assim, não deitei pérolas aos... Tem pessoas, irmãos, que eu não discuto sobre o Evangelho. Então acho que eu vou ficar entrando em questão com pessoas. Quer ver coisa difícil? É você visitar obreiros desviados. Tu vai pregar para ele? Se ele entende Bíblia? Tu vai falar para ele que Jesus ama ele? Entra, faz uma oração e diz, meu irmão, levanta dessa vida, vai para a igreja, Deus tem problema, não adianta pregar para ele. Ele já sabe o caminho. Jesus ensinou, se vocês forem a uma casa, eles não aceitarem o meu evangelho, sacode a poeira do corpo, bate seu pé e vai embora. Tem pessoas que pensam que o evangelho, Jesus, é igual uma coisa sem valor, que você fica aí mendigando para alguém, como se Jesus fosse alguém sem valor, que ele precisa pegar para que Jesus ganhe valor. Tem pessoas que estão com a vida arrebentada, vem para a igreja, aí nós perguntamos assim, em vez de ser a pergunta, teria que ser outra, tu quer Jesus? Não, hoje não. Não dá vontade de tirar a cinta, levar no quartinho daquele ali, dar-lhe uma cintada, para ele saber que lá haverá ranger de dentes. Que tem coisa, irmão, que a Bíblia diz que os anjos não podem pregar o Evangelho, foram proibidos. Porque se ele chegasse para alguém e dissesse assim, tu quer Jesus? Ele dissesse, não, hoje não, morre na hora. Porque eles são tão zelosos por Deus, que se dessem a eles a incumbência de anunciar o Evangelho,
meu Deus do céu, nós estávamos mortos. Porque ai daquele que se levantasse contra Jesus. E nós hoje, nós estamos vivendo esse dia. Mas essas pessoas, muitos vão entrar no som nosso. Vão ficar... Lembra lá da parábola da semeadura? Que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu no meio do caminho. Veio a árvore e a comeu. Uma parte da semente caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos, mas uma parte caiu em terra boa e produziu 30, 60 e 100. Lembra disso? Que cai no caminho é aquele que não está nem aí. Ele entra, vem uma visita e vai embora. Vem o diabo e arrebata do seu coração. Que cai entre as pedras é aquele crente que é levado à emoção. Fez uma campanha, recebeu a cura e vazou, nunca mais voltou. Porque não criou raiz. É aquele crente que só quer vir em culto de quinta-feira, mas não aprende as terças. Ele não vem às escolas, ele não tem raiz. Se não criar raiz, diz a Bíblia, vem o sol, vai bater sobre a plantinha, ela vai secar e vai morrer, porque não tem raiz profunda. Tem que ser igual a palmeira, crescer 100 metros para baixo, para vir os ventos fortes. Nós compramos até encostar, mas quando passar o vento, nós estamos em pé, dando glória a Deus e aleluia. Outra parte cai entre os espinhos, e vem as coisas do mundo aí, ele quer se misturar com o mundo, aí vem o mundo e sufoca a fé. Que comunhão há entre as trevas com a luz? Tem pessoas que vivem socialmente, quer ver quem tem dinheiro na igreja. Ele é amigo de médico, ele é amigo de maçônico, ele é amigo de todo mundo. O negócio dele é sair na foto, jornal. Tem um que eu conhecia, onde eu passei. Ele era garoto propaganda de um restaurante, está ele e a esposa tomando vinho. Porque vive uma vida social. Essa sociedade é lá fora, que dentro da igreja somos escravos. Lá fora é o doutor fulano de tal, aqui é escravo, é servo. Lá fora é o doutor fulano, doutor ciclano, aqui é o diácono, é o auxiliar, é o presbítero. Não traga a sociedade para dentro da igreja. Depois que isso começou a entrar por dentro da igreja, começou a matar muita coisa. Mas tudo bem. Não, eu sou assim, não. Eu falo, não faço Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz assim, ó, exemplo disso nós vamos encontrar num personagem bíblico que o seu nome é Demas. Demas foi alguém que andou ao lado do apóstolo Paulo. Se você quiser registrar para encontrar, vai estar lá em... Eu não anotei. 1 Timóteo, se eu não me engano, 4:1. Vamos ver se é esse texto. Bota aí para mim ver. Não, não é esse. Eu não anotei. Se eu não me engano, está em Filemon. Mas tudo bem. Esse Demas, ele era um discípulo de Paulo. Mas a Bíblia diz que Paulo diz para Timóteo: vem depressa que Demas me abandonou, porque amou o presente século. Foi embora. Deixou o apóstolo Paulo, um dos braços direitos de Paulo. E hoje as pessoas estão abandonando esses servos que não servem voluntariamente, porque estão amando o mundo. Coloca ela para nós. 1 João 2:18 e 19. Depois nós vamos para 1 Timóteo. 1 João 2:18 e 19. Ou melhor, 1 João 2:15. Eu falei rápido. É isso aí. Coloca lá. 2:15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, eu vou ser bem sincero. Hoje o nosso evangelho está tão deturpado. Existe uma mulher chamada Monique Evans. Ela apresentava um programa de sexo. Dizia que é crente. Caldeirão do Hulk, vai um monte de crente cantar lá. Hoje tem evangélico para todo gosto, para todo tipo. Eu sou evangélico, sirvo a Deus aí na igreja e tal. Hoje tem o estilo freestyle, estilo livre. Os pastores alargador na orelha, tatuagem, piercing, tudo mais, prancha de surf, sentam no chão. Hoje estão colocando a Assembleia de Deus, jogo de luz, fumaça. Tem uma igreja grande aí, sabe o que fizeram? Removeram os bancos e tiraram o nome da mocidade. Como é que é a sigla aqui da mocidade?
Uma DBC. Era mais ou menos assim na cidade. Eles tiraram assim e colocaram tribo de jovens, removeram todos os bancos da igreja e fizeram uma corrida de kart dentro da igreja. Vê se pode uma coisa dessa. Uma outra cidade tem um negócio de jovens aí que colocaram oficina jovem. Eles botam pneu de carro, calota, chave de roda, macaco, botam tudo em cima do púlpito. É uma oficina jovem. E lá fumaça para cima e jogo de luz e pula e dança. Será que nós estamos amando o mundo e aderindo essas coisas para a igreja do Senhor? Jesus diz: a minha casa é casa de oração. É para orar, irmão, mais nada. E receber as bênçãos de Deus. Estamos reduzindo ao Evangelho a altura e o gosto dos jovens, quando temos que pegar os jovens e levá-los aos pés da cruz de Jesus. Servos mercenários, segunda classe. Esse é pesado. Servem a Jesus por interesse, conveniência pessoal. Primeira coisa. Servem a Jesus por interesse e conveniência pessoal. Abre lá para nós. João 12, 5 e 6. Se eu anotei certo. Evangelho de João, capítulo 12, 5 e 6. Se alguém achar. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro? E não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Escravo mercenário, que está cheio dos nossos púlpitos. Quando a mulher quebra o vaso e vai molhar os pés de Jesus, Judas diz: não, por que tu não fez isso? Porque isso tem muito valor comercial. Por que tu não vendeu e deu aos pobres? Olha o que o texto diz. Ele disse isso não pelo cuidado que ele tinha. Ele não está nem aí para a tua alma. Ele não está nem aí se tu vai entrar no céu. Mas porque era ladrão, tinha bolsa e tirava tudo aquilo, as ofertas que Jesus ganhava no ministério. Judas era tesoureiro, e ele então botava ali, ele começava a tirar e gastar por si só. E olha o que ele fez depois. Judas vai vender Jesus, Mateus 26, 14 e 16. Quem lê para nós rapidinho? Não tem mais? Mateus 14. Mateus, quem lê lá para nós? Mateus 26, 14 e 16. Quem é bom de Bíblia aí? Que eu só vou ficar no servo hoje, não vai dar tempo. Então, um dos 12 chamados, Judas Iscariotes, foi aquele com os príncipes dos sacerdotes. Ele disse: que me quereis dar e vou-lo entregarei? Olha aí, só quer dinheiro. Vai lá. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Bem, tá bom. Só quer dinheiro. Eu já vi, irmão, na minha caminhada, ainda bem que eu tenho estrutura, e eu bato de frente com tudo, 1000 cairá para o lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou, eu não me escandalizo com essas coisas. Mas às vezes sabe o que dói? A igreja não confia, não acredita no seu pastor, que é um homem íntegro, que é zeloso, prioriza a igreja. Vem esses camaradas por aí, como eu vi, para eles virem, já acerta com o obreiro. É o seguinte, pastor, metade da oferta é minha, certo? Certo. Ele vem, primeiro dia ele distribui um monte de envelope. Vou orar, você vai fazer uma oferta, vai botar dentro do envelope e tal, vai fazer um propósito, bota 100, bota 200. Diz o irmão, eu estou na igreja, às vezes eu vou dizer assim: irmãos, vamos fazer uma oferta que eu quero pintar a igreja, os irmãos não contribuem. Não vocês, eu estou usando um sentido figurado, porque eu já passei por isso, tá? Aí é uma luta para te aplicar na própria igreja. Mas quando vem os mercenários que manipulam a fé deles, teve um numa igreja que eu estava, ele disse assim: olha, o Espírito de Deus falou para mim que tem 50 pessoas que vai ofertar aqui na frente 50 reais
E ele disse assim, ó, eu vou ungir os 50. Meu Senhor, isso dói, meu irmão. Isso dói. Sabe o que dói mais ainda? Porque o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Não procuram conhecer as verdades bíblicas. São charlatões, pessoas mercenárias, que só querem enriquecer, abster, arrancar lã, arrancar tudo que tem. Mas a Bíblia diz, ele não fez isso, não porque ele tinha amor pelos pobres, mas porque ele queria o dinheiro. E ele entrega Jesus, ele vende Jesus, ele vende sabonete, ele vende pasta ungida, ele vende lenço, ele vende toalha, ele vende tudo, mas ele quer o quê? Abster-se dos seus bens. Aí quando a Bíblia diz, de graça recebeste, de graças dai, não faz parte do seu evangelho. Diz a Bíblia. Paulo fala sobre eles, 1 Timóteo 3:1, bota lá para nós. Eu vou ficar só nos servos mesmo, não vai dar tempo. Vou detalhar cada um deles. O primeiro foi o servo que não serve com liberalidade. Segundo, o servo mercenário. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Passa mais um para ver se é o outro versículo. Não, não é esse. 1 Timóteo, deixa que eu vou achar aqui. 2 Timóteo 3:1. Bota 2 Timóteo, botei errado. Quem achar ali para nós? É 3:1. Sabe, porém isto, pelos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem um afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, olha o que o texto diz, mais amigos dos seus deleites, dos meus prazeres, do que amigo de Deus. Olha o versículo chave. Tem aparência de piedade. Eles aparecem, usam gravata, são bonitinhos, falam bem, tem uma oratória legal, eles possuem uma psicologia moderna, entra na tua mente. Tem aparência de piedade, ou seja, eles até aparentam ser religiosos, do grego eusebeia, mas porém negam a eficácia de Deus. E a Bíblia diz desse, afasta-te, não fica perto deles. Olha o que a Bíblia diz, blasfemos, enfim, não vou nem detalhar que não dá tempo, dava para falar sobre cada um deles aqui. Presunçoso, quer dizer o que? Não submisso, não obedece ninguém. Pode ver que essas audições de igreja, é alguém que estava aqui no nosso púlpito um dia com nós, aí não respeita o pastor, ele acha que ele entende, ele acha que ele é o bom, se o pastor fala, dá uma palavra, ele se anima, se o pastor deixa ele pronto, ele já se desvia. Porque hoje, irmão, quer conhecer o camarada, dá poder para ele. Bota ele sentado num banco um dia para você ver. Se ele canta o hino da água, e se ele fica um mês sem cantar, ele se desvia. Se ele lê a leitura da palavra, ele fica um mês, ele se desvia. E comigo vão se desviar, que eu sei trabalhar com esses homens assim. Se eu descobrir que o camarada é assim, ele vai aprender em silêncio. Vou combater o seu limite do aprendizado, porque eu fui treinado assim. O meu pastor me deixava no banco, chamava todo mundo, não me chamava. Quando o pregador não vinha, estava eu com o dedo na Bíblia pensando, hoje é eu. Ele não. Fiquei um ano sem dar uma palavra numa igreja. Sabe o que eu fazia? Ia para a porta, ia visitar, pegava uma caixa de som, ia fazer culto ao ar livre, até que chegou o meu tempo. Tem que saber esperar. Esses vocês denunciam eles para mim. Todos esses aí eu vou trabalhar com eles. Vou no limite deles. Quem quer? É tu? Tu que não consegue? Senhor, tu é corajoso. Esse é de coragem.
do título vem a servidão. Vamos lá ver isso aí? Romanos 1:1. Quem lê para nós rapidinho aí? Eita, nós vamos ficar crentes, irmão Luiz. Vamos ficar crentes. Nós vamos ficar crentes na igreja. Vai ver. Quando nós parar, vai formar uma poça de óleo. Romanos 1:1. Está lá já? Ó, olha esse texto. Esse texto aqui dá para nós correr ele até, mas vamos parar ali porque não vai dar tempo. Ele começa, Paulo escrevendo, né, os Romanos. Paulo, nós temos vírgula aqui, mas na língua materna não tem, né? Paulo, primeiro escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eita, aqui dá uma mensagem tremenda. Vamos ver tudo junto? Primeiro, como é que é teu nome? É Everton. O que tu é? Ah, eu sou líder. Ah, legal, tu é líder? Ah, tu é líder, depois tu é servo? É, eu sou líder, depois eu sou servo. Ah, legal. Ah, eu sou presbítero, eu não posso mexer na cadeira, não posso limpar, não posso fazer nada, eu sou presbítero da igreja. Eu sou evangelista, tem que cuidar do jeito que fala comigo. Olha o que Paulo vai ensinar. Vocês querem aprender a lei da submissão, a lei da obediência, a lei da escravidão? Começa assim, ó. Everton, antes de ser pastor, escravo de Jesus, vírgula, chamado para pastorear. Só vai pastorear direito se primeiro for escravo. Só vai liderar direito se primeiro servir. Só vai fazer uma atividade na igreja direito se primeiro servir o próximo. E hoje não é assim. Possui credencial, mas não serve a ninguém. Tem título. Paulo podia botar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus para evangelizar os gentios. Ele disse, não, Paulo, escravo de Jesus, chamado para o apostolado. Então, dizendo, eu não merecia isso, mas ele quis. Quem sou eu? Mais miserável de todos os homens, disse Paulo. Não é assim? Oh, glória a Jesus, aleluia. Então ama os títulos. Aí a Bíblia diz que os fariseus, eles sentavam nos primeiros lugares, não é porque vocês estão aqui, tá? Vocês ficam tranquilos. Vocês não, é a Bíblia que diz, né? Eles amavam os primeiros lugares, e o que a Bíblia diz? Eu fui ensinado a auxiliar assim, ó. Quando tu subir no púlpito, nunca senta na fileira da frente. Os irmãos foram na sede, os irmãos, no dia que eu pedi para os irmãos cooperarem da Vila Real, os irmãos me viram no púlpito? Não, sabe por quê? Eu aprendi que culto, essas coisas de presidente, só vem uns pessoais assim que são mais a estirpe alta, então eu nem subo lá. E se eu subir, os irmãos vão ver que eu vou sentar lá na última fileira. Mas eu prefiro, nesses momentos, estar na porta, acomodando os irmãos. Eu não amo o primeiro lugar. A Bíblia diz, melhor que te convidem para subir, do que eu já vi alguns auxiliares, igreja cheia, chegando o pastor, e ele ali, e o pastor, ô meu filho, senta lá embaixo, chegou o pastor fulano de tal lá, e ele tem que sentar aqui. Agora, eu estou lutando para que um dia alguém me veja lá embaixo e disse, não, Arthur, não pode ficar aí, vem aqui comigo. Se enquanto isso não acontecer, eu vou ficar na porta, vou ajudar, vou dobrar a camisa, vamos lutar, vamos trabalhar. Por quê? Sou evangelista, mas eu sou servo antes de ser. A credencial não nos coloca imune de servir a Deus. Serve a Deus com credencial e Deus prosperará você. Diz lá, pensam que o seu trabalho, aqui nós vamos apanhar mais um pouquinho, eu vou tentar, os irmãos me aguentam mais 10 minutos? Amém? Que já passou a hora. Diz assim, ó, eu coloquei, eles pensam que o seu trabalho é um favor para o Senhor. Meu Deus, bota lá para nós, irmão. Lucas 17, 7 e 10. Depois nós vamos Mateus 25. E qual de vós terá um servo lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Olha o versículo chave. Porventura, dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Versículo 10. Assim também, Jesus vai dizer para nós,
Vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente. Aí tem umas bobiças na cabeça. Não, porque se eu não cantar, só eu que canto direito. Porque se eu não reger a orquestra, ninguém rege, irmão, porque é só eu. Porque se tirar eu da liderança, acaba tudo. Porque se tirar eu do departamento, que eu não, tu vai ver, vai acabar, vai parar tudo. Mateus 16:16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Ou seja, Deus já tem um substituto para você. Se você não fizer, Deus tem quem faz. Ele salva uma prostituta, Ele salva um ladrão, Ele batiza no Espírito Santo e coloca aqui para realizar a sua obra. Mateus 25:30. Não, porque eu sou bom. Porque Deus o livre, né? Quer ver obreiro, quando há mudança de obreiro dentro do campo. Tem uns obreiros que pensam, ele fica direto conversando com os irmãos, porque ele quer saber se o trabalho está caindo. Isso é a minha classe, obreiro integrado. Fica rodeando, passando dos crentes para saber, e daí, como é que ele está? O povo está vindo, o povo está gostando, porque ele não quer que o seu nome apague. Importa que ele cresça e que nós cada vez mais nos diminuamos. Importa, uns dizem eu sou de Paulo, outro de Apolo, mas nós temos que dizer eu sou de Cristo. Ele dá o crescimento, Ele planta no tempo certo. Vamos lá. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Se você não tiver utilidade para Deus como escravo, vai ser lançado nas trevas exteriores. Mas esses que pensam que o seu trabalho, Jesus vai ensinar uma coisa. Esses que pensam assim, eu sou bom, eu sou tal, eu sou fulano de tal, eu tenho nome, eu nasci na igreja, eu cresci, eu sou da alta sociedade, eu tenho dinheiro, meu dízimo é alto. Mateus 20:20, bota lá para nós. Ô Espírito Santo, aleluia. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Olha que pedido que essa mãe vai fazer. Que queres? Ela respondeu: dizem que esses meus dois filhos, esses dois aqui são bonitinhos, nasceram na igreja, estão te servindo. Faz com que esses dois filhos se assentem, um à tua direita lá no céu e outro à tua esquerda lá no teu reino. Passa para nós. Jesus, porém, respondendo, disse: tu não sabes o que pede. Quer dizer assim, tem uma palavra pesada. Tu é louco, tu és sem entendimento. Louco é quem não tem entendimento. Tu não está sabendo o que tu está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o mesmo batismo? Dizem eles: podemos. Passa. E disse-lhe ele: na verdade, você vai beber o cálice, você vai ser batizado com o mesmo batismo que eu sou. Mas tem um porém: quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Mais um. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja escravo. Original. Quer ser grande? Quem quer ser grande aqui? Eu quero ser grande. Para ser grande, serve mais, trabalhe mais, ouve mais. Você não queira descrever aonde tu vai assentar, isso não compete a você, mas compete ao teu Pai que lhe chamou para a salvação. Já amassa, joga fora essa credencial. Você só tem utilidade para Deus se primeiro você foi escravo. Para mim concluir e orar, porque nós estamos, a qual deu aos seus servos, diz assim, terceiro grupo de servos, são os que servem a Cristo por amor. Esses são incondicionais. Romanos 8,35. Quem? A pergunta de Paulo. Quem? Pergunta para a igreja. Pergunta para a igreja de Roma. Quem me separará do amor de Cristo? Quem? Um cargo?
Pastor me tirou, agora também não vem mais, está desviado de casa triste. O irmão não me deu o paz do Senhor, eu não vim mais, eu me entristeci. Porque eu ouvi que falaram de mim na igreja, eu não apareci mais. Você não é escravo de amor, serve por obrigação. E a Bíblia diz: quem me separará do amor de Cristo? João 6,66. Tu tem esse aí? Que esse é bom. João 6,66. Depois eu vou ler mais 2 versículos e nós vamos orar. João 6,66 ao 69. Vamos colocar em pé? Nós vamos orar em pé e nós já vamos ler em pé e vamos fazer uma oração. Oh, meu mestre amado, aleluia. João 6,66. Nós estamos só no certo. Por isso que não dá para nós ir versículo por versículo, nós vamos abrir um leque muito grande e nós não vamos conseguir. João 6,66. Cheio de os missionários. Você evangeliza, conversa? Vamos lá? João 6,66. Abriu lá? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: por que vocês não vão também? Aí o que eles disseram? Então disse, pode passar. Respondeu Simão Pedro: Senhor, é o seguinte, eles estão indo embora, mas eu estive analisando. Eu sou pobre necessitado, né? Mas o Senhor cuida de mim. Para onde eu irei? Se só tu, mais ninguém tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Você vai afastar da igreja por causa de um irmão? Você vai parar a tua caminhada por causa de mim? O pastor pegou meu pé, eu parei? Para onde que tu vai se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Aí diz assim: o servo escravo e o mercenário não ficam para sempre em casa, mas o servo fica. Primeiro é João, Evangelho de João 8,35. E para mim terminar, Atos 8,31. Para mim concluir e orar por você. Evangelho de João 8,35 e Atos dos Apóstolos 8,31. Quem achou o Evangelho de João? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Depois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o servo que serve voluntariamente não fica em casa. Mas o que serve voluntariamente, esse permanece na casa. A Bíblia diz, João 15 ou 16: não chamo mais você de servo, mas agora eu trouxe para uma intimidade maior, eu chamo de amigo. Tem algo melhor do que isso? Ser chamado amigo de Jesus? E para nós concluir, Atos 8,31. Por isso que a Bíblia diz que deu a revelação aos seus servos. Atos 8,31 para nós orarmos. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Sabe por que Jesus deu a revelação aos seus servos? Porque só você tem a capacidade de explicar o caminho para o pecador encontrar a vida eterna. Porque Deus revelou o segredo ao seu servo, que é você. Você não serve a Deus por dinheiro. A campanha da quinta-feira, para você ter casa nova, para você ter tudo novo. Mas você serve a Jesus por amor, e dele você não abandona por nada e ninguém. Vamos orar a Deus. Quantos escravos de Jesus nós temos aqui? Quantos que não vão ser pessoas lá fora, mas vão ser propriedade de Jesus? Nós vamos orar a Deus. O conjunto prepara para cantar um hino.